E agora, direto da Livraria Anchieta, a gente vai conversar com o psiquiatra Leonardo Sérvio. E o tema de hoje é autoestima. Baixa autoestima, alta autoestima, o equilíbrio, a harmonia, qual a importância de tudo isso para a felicidade? Então, assunto sério, super leve, vale conferir. Trabalhar sentimentos e sensações de felicidade, valorizar-se, autoestima. A partir de agora a gente vai falar sobre esse assunto. Assunto sério, viu? Mas que faz um bem especial. Nosso convidado é o Leonardo Luz, que é psiquiatra, e vai falar um pouco sobre a temática. Leonardo, a gente percebe que a autoestima está muito vinculado à vaidade, mas é possível trabalhar essa harmonia entre um e outro, sem atrapalhar, sem fazer a outra pessoa infeliz e sem ser infeliz? Boa noite, Ivanildo. Obrigado novamente pela participação. É possível, sim. Na verdade, eu queria inicialmente esclarecer e até dirimir um pouco a diferença entre autoestima e vaidade, que é bem importante. Autoestima, a estima quer dizer o conceito ou sentimento que se faz, né, de algo, ou de alguém ou de algum objeto, e o auto é voltado para si. E a vaidade, na verdade, é a valoração que a pessoa faz acerca da sua própria autoimagem, ou aspectos intelectuais, físicos ou até mesmo financeiros. Dá sim para trabalhar a autoestima, porque a autoestima, na verdade, ela é uma construção ambiental, é uma construção que vem desde criança. A gente fala que é uma resultante de padrões de comportamento e de cognição, de como você vê, na verdade, a lente pela qual você vê o mundo e se gosta, né? Se sentir bem no mundo em que se vive, seria isso mais ou menos? Seria isso, né? É o conceito, o autoconceito, a autoimagem que você faz de si perante também ao mundo. Eu falo que a autoestima, você passa sempre por uma questão de comparar, né? Você sempre está tentando comparar por conta desse padrão do coletivo, de como é que você tá, se você tá gordo, se você tá magro, se você tá bonito, se o corte de cabelo tá bom ou não. Você vai sempre comparando, que é o modo que o ser humano tem. Ele adora se classificar e fazer comparações. Gordo ou magro, rico ou pobre, é possível ser feliz com o que se tem, ou trabalhar melhor isso? Na verdade, eu acho que isso deve ser uma busca. Isso é um equilíbrio, então? É um equilíbrio. E tem um aspecto até, vamos dizer, de ponderação. Porque, na verdade, de fato, se aceitar, né? Tem até um tipo de terapia que se chama ACT, que é terapia de aceitação e compromisso. Você, antes de estabelecer uma meta terapêutica, você tem que estabelecer uma aceitação, um compromisso consigo e de repente você melhorar algumas coisas. O que acontece que às vezes é prejudicial? Às vezes, e até os pais fazem isso inadvertidamente, às vezes as pessoas apontam mais os defeitos, os nãos aparecem muito, tipo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. E a negação, né? Você não tem competência para aquilo. E quando na verdade é tão importante ou quanto você valorizar os pontos positivos. Porque de repente não adianta você de fato chamar a atenção de alguém e você não, de repente depois se essa pessoa faz essa atitude de um modo acertado e você não elogiar. Autoestima numa relação a dois ou em muitos, né, que a gente vive em sociedade. Ela é importante para você se projetar, se destacar e viver em harmonia? Nossa, super importante em relação a dois, eu diria fundamental. A autoestima é tão importante na relação a dois até para, vamos dizer assim, dirimir questões de ciúmes. Por quê? Porque quando você está bem consigo mesmo, você está mais seguro de si e você de repente não cobra tanto do companheiro ou da companheira com quem você está e teoricamente a relação fica mais leve, mais agradável, se garante, né? Se garante. Tem consciência do poder que tem. Sim, a relação fica mais agradável, né? Leonardo, a gente trabalhou tanto levantando mesmo a bola da autoestima. E quem tem baixa autoestima, que problemas essas pessoas podem enfrentar? É possível sair disso e se reerguer, renascer de certa forma? Sim, Ivanildo. Na verdade, as pessoas com a autoestima baixa, elas podem ter problemas sérios. Como a gente estava falando, né? Desde relacionamento, elas podem ter uma maior propensão ou predisposição a fazer reações depressivas quando tem um evento adverso. Elas podem ter um olhar de insatisfação perante ao mundo sempre. São pessoas que, na verdade,
elas demonstram bastante insegurança, elas estão sempre buscando algum padrão e muitas vezes esse padrão ele é inalcançável. Porque Ou seja, gera infelicidade? Gera infelicidade porque esse padrão, às vezes, que ela está buscando não existe. É basicamente de ficar se comparando. É aquela historinha da grama verde do vizinho ser mais verde do que a sua, ou de o carro do vizinho ser sempre melhor do que o seu, quando na verdade o seu carro está ótimo. Então essa pessoa está sempre buscando um padrão, uma comparacite o tempo inteiro, que leva a gerar bastante ansiedade, inclusive, nessa pessoa. E claro que esse desejo é importante, né? Assim, alimentar sonhos, mas isso não pode deixar que você viva a sua vida como deveria, aproveitando, né? Sim, senão você tem que partir do princípio de o que é importante para você. Daquela velha historinha meio clichê, mas você de fato passa a ter uma autoestima legal, você descobre que você está super bem, quando na verdade você passa a jogar mais para você e menos para a plateia. Quando você de fato é o protagonista da tua história e não a plateia para quem você está esperando aquele aplauso, que na verdade ele às vezes até existe, mas ele é efêmero, ele é passageiro, né? E o que fica é o que está com você. E o que melhora a autoestima? Leitura, arte, cinema, ou depende do filme também, depende do que se lê, depende do que se vê. Como a autoestima é uma construção social também, uma boa leitura, um bom filme. Tem um filme que é um musical que eu acho tão bonitinho, que se chama Hairspray. Ah, é um clássico, né? É um clássico, algo assim. Que ele teve... Clássico no gênero, que a gente Isso, diga assim. Ele teve a leitura com o John Travolta, que é super bacana. Musical, adaptação para São Paulo. Isso, sim, eu assisti esse musical, quando eu morava lá, é bem legal. E atividade física, você tá bem com o seu corpo. Às vezes tem gente que quer um corpo bem sarado, tem gente que às vezes se tiver em forma, entrou naquele vestido, já tá legal. Então isso é um padrão também bem relativo. Ou seja, a autoestima, quando alimentada ao extremo, ela pode se tornar um problemão também. Pode. Tá bom ter esse equilíbrio. Pé no chão, né? Pé no chão. Mas as asas também flutuando. Pé no chão. Sempre, sempre. Porque na verdade a tranquilidade, a ponderação, elas são até consequências de uma autoestima saudável, uma autoestima onde não tem essa neura de que pode às vezes até eu tenho visto com uma certa preocupação algumas pessoas com atividade física em excesso, quase com a vigorexia, são pessoas que são viciadas em exercício físico, atrás de um padrão que muitas vezes é inalcançável, até difícil de manter. É uma situação um pouco preocupante, mas levar a vida mais leve de fato. Leonardo, acreditar demais não pode ser um problema, gerando uma certa decepção? Eu acho que o demais é sempre demais, né? Na verdade, acreditar é legal. Acreditar é bem legal. Parte até do princípio de que você está olhando pela ótica da verdade, da crença, do positivo. Agora, de fato, não ingenuamente, né? Porque ingenuamente aí sim leva a uma decepção. Mas se a pessoa tiver uma resiliência, uma capacidade de superar mediante uma adversidade, ela supera sim. Leonardo, a gente sabe que livros, a leitura, ela gera conhecimento, mas também questionamentos. Falo de filosofia, por exemplo, né? E vendo o documentário recente da Malala, que é uma jovem, né, que luta pelas questões de direitos das crianças no Oriente, a educação, o livro preferido dela, imagina quem é? O Alquimista, do Paulo Coelho. Certamente a ajudou muito. Ela disse que não sente vergonha de dizer que é o livro preferido dela. Então, que tipo de livros pode ajudar as pessoas a saírem de uma situação difícil, às vezes, negativa, de depressão, enfim? As pessoas, às vezes, subjugam um pouco os livros de autoajuda, mas eles, às vezes, são interessantes, às vezes, são importantes, dependendo do livro. Tem um livro que ele não é autoajuda, mas ele é de terapia cognitiva, que eu acho bem bacana, que eu recomendo para alguns pacientes, que se chama As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem. Olha que legal, gostei do título. Isso, ele pega um pouquinho de cada pensamento disfuncional que a gente tenha. Por exemplo, a questão da comparacite, a questão do jogo dos si, os perfeccionistas, porque o perfeccionismo está muito associado com a autoestima, né? Quem tende a ter uma autoestima baixa, ela às vezes compensa com um perfeccionismo tão alto que a pessoa não dá conta daquilo e gera ansiedade. E alguns livros também básicos, que eu acho básicos para a vida.
Tem um livro que é um clássico também, que é Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho bem legal em termos de autoestima no campo das finanças. Eu acho bem bacana também. Leonardo, a gente falou de livros, de filmes, a importância deles para trabalhar melhor a autoestima e a gente sabe que isso gera, consequentemente, felicidade. Agora eu te pergunto, como os pais podem trabalhar a autoestima de seus filhos e perceber esse problema logo do início, para tratar, valorizar essa criança de forma construtiva, né? Para também não transformar essa criança num exagero, né, de egocentrismo. Tá. Nossa, Rivanildo, uma pergunta super pertinente. Como a autoestima é uma construção social, você, de fato, enquanto pai, enquanto mãe, de novo, você deve elogiar os seus filhos quando eles fazem algo bem, quando eles vão bem no colégio, você não esqueça de elogiar. Se eles vêm, às vezes, com um desenho, com uma gravura, ou até com uma lembrancinha, com algo feito, elogie. Agora, claro, tudo dentro de um espaço onde haja limite, onde haja o que é permitido, o que não é permitido, porque não é o elogio no sentido de permissividade, que aí também é maléfico. O não, ele é necessário, ele é importante. Mas não vamos esquecer de elogiar e de dar carinho. E às vezes, se você percebe uma criança um pouco chorosa, demandando por mais atenção, de repente é interessante você observar o que está acontecendo, que medos aquela criança tem, se é algo que no colégio aconteceu alguma situação, de repente você conversar com a tia, com a professora, né? E de repente você tentar entender um pouco o que está acontecendo. E passar segurança para aquela criança, evitar brigar, discutir na frente dela. Isso é importante também. Ok, obrigado, Leonardo. A gente falou sobre autoestima, um assunto super importante para a valorização do ser humano, não é? Desse reconhecimento. Acho que é essencial todo mundo ocupar e ter, conseguir e, sobretudo, viver da melhor forma o que se conquista. E a gente está aí para ser feliz, concorda, Leonardo? Sempre, com certeza. Com certeza, Rivanildo. Gostei aí. Encerrando muito bem a pauta de hoje.